Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 27 de junho e eu vou trazer uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Brasil. Então, começando com o gráfico com os dados do Ministério da Saúde, os dados do consórcio de imprensa, eles são um pouquinho diferentes porque eles consolidam numa hora diferente, mas eu preferi então utilizar os dados oficiais aqui, até para ser compatível com os dados das secretarias da saúde, tá? Então, a gente chegou aqui no dia 26 na marca de 1.274.974 casos. E isso são os casos confirmados de Covid-19 aqui no país. E a gente teve um avanço maior do que o esperado, a gente teve um avanço maior do que nas semanas anteriores, isso mostra uma aceleração da doença. Olha só, semana passada, há 3 semanas a gente tinha crescido 180, 183, parecia que ia estabilizar, aí a gente começou a crescer 204, ou seja, já foi um avanço aqui um pouquinho maior, e essa semana a gente cresceu 242 mil casos, então foi um avanço maior, isso demonstra uma aceleração da pandemia. E aqui a gente tem os novos casos por dia, a gente vê aqui esses últimos 4 dias avançando bastante na faixa de 40 mil e 2 dias acima de 40 mil, dia 26 subiu 46 mil, quase 47 mil casos. E a gente pode dar uma olhada aqui nas médias semanais para ver que realmente a pandemia está ainda acelerando. A gente sabia que queria chegar no auge, aqui tinha um monte de gente que jurou de pé junto que essa época aqui era o auge, mas não, pessoal, a gente ainda não chegou no auge. As projeções que eu tenho feito continuam dando auge na semana do dia 8 de agosto, daqui a 42 dias, eu estou dizendo essa data já faz bastante tempo. Eu estou realmente acreditando nesse dia aqui, porque desde essa época aqui eu já dizia, o auge vai ser na semana do dia 8 de agosto e continuo achando que vai ser nessa semana. Mas enfim, vamos voltar aqui para os dados dessa semana e das semanas anteriores. A gente chegou a quase 7 milhões de recuperados, isso é muito bom. E que nem eu falei, simbolicamente a gente está com mais pacientes recuperados do que casos ativos, e isso é muito bacana, dá uma esperança, né? Já tem mais gente recuperada do que gente que ainda está com a doença, né? E claro, a gente tem aqui os óbitos, uma taxa de 4,4% de letalidade, a gente chegou a 55.961 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas a notícia boa são duas, né? A primeira notícia é que há 5 semanas o número de óbitos está mais ou menos estagnado. Aqui, ó, 6.800, 7.100, 6.800, 7.100, 7.000. Então, continua aqui na mesma faixa. A segunda notícia muito boa é que a taxa de letalidade, que já foi na casa dos 7% praticamente, hoje já está na casa de 4,4%. Isso significa 2 ou 3 coisas. A primeira coisa que essa taxa mais baixa significa uma maior testagem. A segunda coisa que essa taxa significa é que aqueles lugares onde estava colapsado o sistema de saúde já não está mais tanto em colapso. E a terceira coisa é talvez uma certa evolução da medicina. Parece que a gente está conseguindo salvar mais pacientes hoje em dia do que antigamente. E enfim, voltando aqui para o gráfico, a gente pode fazer a nossa projeção para a semana que vem. O que o gráfico, o que o meu modelo está indicando é 266 mil novos casos, um aumento de 21%, chegando aqui no dia 3 de julho a 1,5 milhão de casos. Então, por que essa projeção aqui é interessante? Primeiro, da gente ver que, infelizmente, a gente vai continuar acelerando mais um pouquinho, pelo menos, o número de novos casos vai aumentar, mas os percentuais de aumento, ó, 50, 52, 41, 39, 28, 25, 23, 21%, eles vão começar a estabilizar. Quando esses percentuais estiverem perto de 10%, vai significar aí o auge, vai significar que o pior está prestes a passar. E então a gente pode fazer aqui uma análise de erro da projeção da semana passada. Esses daqui são os dados oficiais, esses daqui eram as projeções que eu tinha feito. Então eu tinha previsto que no final dessa semana, hoje, a gente estaria aí com 1.237.000 casos, a gente chegou a 1.274.000 casos, foi um pouco a mais do que eu tinha projetado. Esse último dia teve um avanço muito grande, muitos casos confirmados, não era de se esperar. E o erro relativo, a coisa razoavelmente boa, é que o erro ficou sempre abaixo de 2%,
só teve um dia aqui que chegou a perto de 3%, lembrando que um erro relativo de até 5%, bueno, para mim é mais ou menos aceitável. E a gente pode mostrar aqui a previsão para a próxima semana, e como eu consegui ficar no intervalo de 3%, eu vou trazer um intervalo de 3% de confiança aqui, vamos ver se eu consigo me manter. Então, utilizando aqui o alfa igual a 2,1, isolamento social de 38%, que nem eu já expliquei antes como é que funciona, prevendo que no dia 3 de julho a gente pode chegar aí, que nem eu já falei, a 541.832 casos, tá, pessoal? Bueno, por essa semana era mais ou menos isso. Se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.